Então, vamos apresentar, então, agora a mesa redonda com o tema A Inteligência Artificial como Ferramenta na Informação e Detecção de Patógenos de Origem Alimentar. E, como moderadora desta mesa redonda, convido ao palco a senhora Liliane Denise Miranda Menezes, fiscal agropecuária do Instituto Mineiro de Agropecuária. Ela já foi apresentada anteriormente. Bem-vinda novamente, Liliane. Vamos às suas considerações iniciais dessa mesa e depois eu começo a chamar os debatedores que vão fazer suas apresentações e, no final, você inicia o debate. Suas considerações. Bom, pessoal, boa tarde. Novamente aqui, tentando contribuir um pouco com esse evento. Hoje, agora, nesse momento, nós teremos a participação de 4 brilhantes profissionais da área médica e da área veterinária, e que eu acho que é também, como todas as outras palestras, um momento imperdível. E a gente já fez aqui um juramento de pé junto, de que nós não vamos mais dissociar a área da saúde da área de alimentos. É fundamental que as duas estejam trabalhando e andando no mesmo ritmo. Tá? Então, é um grande prazer receber vocês aqui. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Liliane, pelas considerações iniciais. Eu vou convidar, então, para subir ao palco, como primeira debatedora e apresentadora desta mesa, a senhora Elba Regina Sampaio de Lemos, pesquisadora do Laboratório de Hantaviroses e Rickettsiosis, da Fiocruz. Um nominho chato, mas tudo bem. Só apresentando, a Elba possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Campos, mestrado e doutorado em Medicina Tropical pela Fiocruz, onde atua como pesquisadora. É responsável pela criação do Laboratório de Hantaviroses e Rickettsiosis, onde atuou como chefe de laboratório desde 2002 até 2022. Desenvolve pesquisas sobre Rickettsiosis lato sensu, gêneros Rickettsia, Bartonella, Escherichia, Anaplasma e Coxiella, arenaviroses e hantaviroses em população humana, além de vertebrados silvestres e domésticos e de artrópodes. É membro da Comissão de Biossegurança do Instituto Oswaldo Cruz, da coordenação do curso de pós-graduação em Medicina Tropical do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz. Bem-vinda, Elba. Nominhos complicados. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu falo que a mesa, eu estou inaugurando uma mesa com queridos e uma mesa exótica. Eu estou me sentindo muito exótica aqui com vocês, viu? Mas uma coisa é certa, eu quero agradecer muitíssimo, porque estou tendo a oportunidade de estar fazendo um exercício em relação a áreas que não se falam, e a gente precisa estar junto, porque as coisas não estão desconectadas de maneira nenhuma. Então, eu quero agradecer os 2 queridos que me botaram nessa confusão prazerosa, que é exatamente a Liliane querida e também o Celso, tá bom? Então, eu quero agradecer. E, para a gente não perder tempo, eu tenho a mania de vir para os congressos, eventos, e sempre trazer alguma coisa. Eu trouxe um livro para sortear com vocês. Rapidamente, não conta horário meu não antes, tá bom? Esse livro aqui, gente, eu falo que é que nem um perfume francês. Ele é pequenininho, é um livro chamado Vacinas, junto com o meu pós-doc, o doutor Akira Oma. Não sei se vocês já ouviram falar do doutor Akira. Eu tive a oportunidade de gerar esse livro. E, para minha grande surpresa, em 2023, ele ganhou o prêmio Melhor Livro da Associação Brasileira das Editoras Universitárias. Então, nós vamos sortear esse livro aqui agora, e vai ser um sorteio eletrônico. Então, Então, vamos... Pode fazer sua apresentação. Posso. E depois a gente Então, sorteia no final da apresentação dela. Eu vou deixar o livro com você, Okay. Tá bom? Posso deixar aqui? Então, vamos embora lá. Eu queria o... Está aqui. Bora lá. Tá funcionando? Tá. Tá. Pode passar para mim, fazer o favor? Está aqui. Para lá. Pode pôr a apresentação da Elba, por favor? Não colocaram, não.
somente. Bem, Acho que eles não colocaram. Ela falou todos esses nomes, é nome esquisito mesmo, viu? Não tem jeito. Mas são... queria fazer uma pergunta. Enquanto alguém já ouviu falar na febre Q? Levanta a mão, quem já ouviu falar na febre Q? O que é isso, né? O que é isso? O que é isso? Então, nós vamos conhecer um pouquinho o que é febre Q, tá bom? Só tem duas, inclusive tem um que é meu aluno, aí não vale, é um só, então. O Pedro, que está ali atrás. Bora lá. Então, a proposta dessa apresentação, exoticamente falando, a gente vai fazer uma abordagem da Coxiella burnetii, da pasteurização e invisibilidade. Para quem trabalha com leite e queijo, a gente sabe da questão da pasteurização, e tem a ver com a Coxiella burnetii. E a gente vai fazer esse exercício dentro desse contexto da proposta de inovação, proteção na produção de alimentos e bebidas. Aqui... Eita, não está? Está passando? Ixi, pare um pouquinho, deixa eu voltar. Estou tentando voltar. Está aqui. Ele não está muito obediente, não, viu, gente? É lá para frente? Tá. Pronto. Não tem nenhum conflito de interesse, isso é muito importante ser colocado, tá bom? Quero aqui botar para vocês que eu vi exatamente hoje ser feito diversas vezes um comentário sobre saúde única, né? Que é exatamente uma proposta da gente ter uma integração tanto da questão da saúde humana como saúde animal e ambiental. Mas eu faço uma provocação, que a segurança alimentar tem que estar nesse contexto. Então, apresento aqui. Né? E por quê? Porque são áreas fundamentais, cruciais para a saúde única, a questão da segurança alimentar e controle de zoonose. E é óbvio que a gente não pode deixar de fazer um comentário aqui sobre Pasteur. É muito interessante que venha ao encontro dessa palestra aqui, desse evento, né, que eu falo que a gente é exótico porque é um público atípico que eu nunca vivenciei, a gente fala mais para infectologista, para clínico, né? Mas é muito interessante que quem tiver a oportunidade de ver essa publicação de 2023, vão chegar à conclusão, quem for ler, vai chegar à conclusão de que a questão da pasteurização, ela não veio com a preocupação de controle de agentes microbianos, não. Sabe qual era a preocupação? A preocupação era a proteção da indústria francesa na qualidade do vinho. E é muito curioso, e eu trouxe isso aqui, que simplesmente o Pasteur fez um exercício, né, em que ele colocou um vinho que foi submetido à questão térmica e o outro não, e foi colocado no navio, e eles viram realmente que a qualidade do vinho era suficiente para que fosse instituído não só para o vinho, mas também para a cerveja, e logo depois um alemão introduziu o processo de inativação no leite, e aí a Coxiella burnetii entra nesse contexto. E por que a Coxiella burnetii entra nesse contexto? Porque ele é o agente, um dos agentes de referência da pasteurização. A Coxiella burnetii é um agente bacteriano gram-negativo intracelular ubíquo. Se encontra ele em qualquer lugar. É um agente de classe B de bioterrorismo. E a gente tem que acabar com essa invisibilidade desse agente. Para vocês terem uma ideia, está em tudo. Nós temos o ciclo silvestre, nós temos o ciclo doméstico, nós temos o ciclo com animais de criação. E a questão do homem, predominantemente, a infecção ela vai ocorrer por transmissão respiratória, porque tem uma forma sporo-like, uma forma resistente, e a gente sabe que quando você inala e ela dispersa, a chance de causar doença acontece, e a gente vai ver esse exercício porque há uma possibilidade também pela ingestão de alimentos contaminados. E a gente ouviu muitas vezes aqui hoje a questão do queijo artesanal. E aí que a gente vai conversar com vocês. Vamos passar aqui adiante. E aí eu vou contar casos, que eu acho que é muito mais interessante mostrar para vocês que a doença existe. Isso aqui, a febre Q, que é causada pela Coxiella burnetii, ela é reconhecida no Brasil desde a década de 1950, só que era através de teste sorológico, evidência sorológica. Ninguém nunca isolou a bactéria. Até que, em 2008, um profissional, um pesquisador da Universidade no Rio, resolveu o quê? Criar cabras para poder gerar leite de cabra bem natural. Não deu outra. Começou a ter aborto em todos os animais, as cabras, as ovelhas, os cachorros. E aí se pensou que era brucela, deu negativo, ficou internado com 40 dias de febre, ninguém sabia. E quando é coisa esquisita, que nem o meu querido amigo Marco, doutora Elba, estão com umas coisas esquisitas aqui, o que é? Isso pode ser Coxiella. E não deu outra. Pela primeira vez, a gente caracterizou molecularmente, e aí nós fizemos todo um exercício, inclusive trabalhando também com todos os animais. Todos os animais
estavam infectados, não só sangue, mas leite, carrapato, a própria esposa também infectada. O que aconteceu? A esposa, enquanto ele estava internado, vendeu as cabras para todo o município de Itaboraí. Foi uma festa. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos um estudo aqui mostrando todo o trabalho que a gente fez. Para vocês terem uma ideia, fizemos uma vigilância sindrômica no hospital local de 272 pacientes com suspeita de dengue, 9 eram febre Q, PCR positivo. E aí nós continuamos a fazer exercício. Roedores silvestres, quirópteros. Logo depois, nós tivemos um surto com os cadetes. Ninguém pensava em hantavirose. Quase morreram 5, tudo caracterizado molecularmente. E aí a gente vai falar sobre a transmissão em termos de leite. Isso aqui é uma tese recentemente defendida da minha aluna, maravilhosa, em que nós fizemos uma abordagem que faltava exatamente na questão do leite, lá em campo, no Rio de Janeiro. E foi analisada pela primeira vez 44 propriedades através de tanque. E olha o que nós achamos, 25% com anticorpo, e encontramos 11% com detecção molecular. Como eram tanques, a gente distribuiu, né, separou, e aqui vocês veem, olha lá, 13,6% molecular e 90% sorologia positiva. Se é viável ou não, a gente vai fazer esse estudo. Tá? Mas, continuando aqui, parceria com a Embrapa, que acho que foi muito interessante, importante, que a gente iniciou, junto com a minha querida Tatiana, identificamos pela primeira vez, né, exatamente em produtos de leite, junto com o pessoal daqui da Embrapa. E aqui eu faço questão, um aluno maravilhoso, né, o meu querido André Dusch, que ele é do IMA, justamente com a nossa querida Liliane, um trabalho muito bacana, que está em fase ainda em desenvolvimento, mostrando uma sobreposição do animal infectado, do queijo contaminado e de pessoas também doentes. Então, mostrando que existe uma correlação, mais do que nunca, fazendo o quê? Validando a questão da necessidade das áreas estarem se falando. E aí eu quero, mais uma vez, chamar a atenção de que não é uma doença que não existe. Existe sim. Eu posso dizer para vocês, não só nessa revisão que nós fizemos, eu com o meu pós-doc maravilhoso, o Jorlan, que está me ajudando bastante na questão da febre Q, e chamar a atenção aqui, olha, na Guiana Francesa, vocês sabem que na Guiana Francesa, praticamente 50%, melhor, 38% mais ou menos das pneumonias adquiridas na comunidade é para a Coxiella burnetii. No Brasil, é um silêncio. Né? E aí, uma publicação também importante mostrando a situação da febre Q no Brasil. É uma pena a gente não ter muito tempo para poder falar, e poderia comentar com vocês muitas coisas aqui, mas eu vejo que é fundamental a gente passar essas informações. Primeiro, fazer um alerta, porque agora eu vou perguntar para vocês. Quem já ouviu falar na febre Q, levanta a mão. Ai, que satisfação, já melhorou bastante. E a semelhança clínica com dengue, gente, é algo que chama atenção. Em momentos de epidemia, de pandemia, tudo passa a ser febre Q, porque febre Q pode dar tudo. Um problema seríssimo que a gente tem é endocardite. Eu estou, nada mais, nada menos, com 5 casos de endocardite pela febre Q, um tratamento dificílimo, e as pessoas morrem exatamente pela falta de conhecimento, que, inclusive, isso foi colocado aqui. O conhecimento é um divisor de águas. Então, essa semelhança clínica, com a gripe, inclusive, porque dá um quadro de pneumonia, lembrar que tem um espectro clínico enorme, olha a endocardite que eu falei para vocês, e esta minha aluna, exatamente porque existe a forma mais pulmonar, mas existe a forma hepática, uma hepatite. E, geralmente, está associada com a forma de ingestão, né? Principalmente a ingestão de queijos, de leites e seus derivados. E nós encontramos 2 casos de hepatite. É um dado inédito, que não tem descrito no Brasil, mas nós já identificamos 2 casos de hepatite causada pela Coxiella burnetii. A Coxiella burnetii é altamente resistente, pode se manter viável no ambiente naquela forma sporo-like. Gente, potencial de dispersão por mais de 30 quilômetros é algo que vocês não têm ideia a capacidade de dispersão. E o que eu quero chamar a atenção, e aí tem a ver exatamente com inteligência artificial, que a gente está conversando, e lembrando aquele trabalho que eu mostrei para vocês da sobreposição do teste sorológico positivo para o animal, a presença de queijo contaminado, essa superposição, e que, de certa forma, o uso de leite e os produtos lácteos podem atuar como indicador para a ocorrência de febre Q, porque a gente precisa conhecer uma doença que existe. Ela passa a ser de notificação e infecção no mapa
mas em termos de saúde humana, não. E é um problema muito sério que a gente tem enfrentado, porque eu estou tendo uma quantidade enorme, quanto chefia do laboratório de referência para febre maculose e febre Q, de casos que muitas vezes demora muito a ser diagnosticado. Então, é muito importante que vocês tenham, a partir de agora, a ciência de que existe a febre Q, que é um marcador importante em termos de pasteurização e que não pode continuar invisível. Tá? Aí eu fecho, mostrando aqui, nada é feito sozinho. Então, aqui mostrando todos esses grupos que atuam com a gente, e eu não poderia deixar de fechar com uma frase, Louis Pasteur. O acaso favorece apenas a mente preparada. Obrigada. Muito obrigada, dona Elba, pela apresentação. Pedi para a senhora aguardar um instantinho. Aí está o QR Code para a captação da apresentação da Elba. Vou convidar novamente ao palco a moderadora Liliane, só para fazer algumas considerações sobre sua palestra, enquanto o sistema de sorteio está engrenando. Olha, se eu ficasse aqui, eu ia contar muita história, mas, infelizmente, o tempo é tão curto, mas eu acho que o recado foi dado. Então, vamos lá. Bom, Elba, é um prazer inenarrável estar aqui moderando a sua palestra. Mas o que nós queríamos no grupo era exatamente o que a gente conseguiu aqui agora. É deixar este micro-organismo para todos conhecerem e entenderem a gravidade do nosso problema. Eu sou da fiscalização, deve ter gente da fiscalização aqui, e, no entanto, nada ainda está sendo considerado em relação à pesquisa desse patógeno nos alimentos. Tá? Então, eu acho que é importantíssimo todos vocês agora saírem dessa zona de conforto, que é a pesquisa de micro-organismos apenas que estão colocados, né, na legislação como obrigatórios, que são visíveis e são indicadores, muitas vezes sanitários, mas, enfim, isto, Coxiella burnetii e os outros micro-organismos, nós vamos falar aqui agora, os outros palestrantes vão falar, estão causando um problema gravíssimo de saúde pública, no entanto, transmitido por alimentos. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço e desculpe, eu queria falar mais, mas não dá para falar. Ano que vem você vai falar muito. Quando a gente é apaixonado pelo que faz, né? Então, eu volto a falar para vocês, saindo daqui, lembrando que a Coxiella burnetii existe, a febre Q existe, e existe animal com distúrbio de reprodução, não é só brucela, não é só... Não, tem que pensar na Coxiella burnetii. É um problema seríssimo que eu espero realmente ter dado o recado em uns 10 minutos. Obrigada. Só mais um instantinho, agora o sistema está pronto, nós vamos sortear, então, para você entregar, Elba, o livro. Não estiver, nós passamos para um próximo. Ixi. Vamos lá, vamos sortear o primeiro nome, então. João Paulo Molina. Quem é João Paulo? Não está. Perdeu. Mais um. Ó, se saiu... Quem é? Se sair Marcos, né, Marcos? Não vale, né? Tiago Antônio Tá, Marmentini Thiago, Lopes. Olha lá, Tiago. Vem cá, Tiago. Tinha que ser, né, Tiago? Entregar. Tá. Aí vocês Olha, fazem. gente, Vamos fazer a foto aqui esse oficial. livro aqui, modéstia à parte, é maravilhoso. Está na editora Fiocruz, viu? A gente vai fazer uma nova edição. Tinha que ser você, né? Vamos fazer uma foto ali na frente, os dois. Parabéns, parabéns ao vencedor. Obrigada, Elba. Então, vamos ali embaixo fazer o autógrafo, enquanto eu convido o segundo debatedor e apresentador dessa mesa. Convido ao palco o senhor Marcos Vinícius da Silva, professor associado infectologista da Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Bem-vindo, professor Marcos, só apresentando. Marcos é médico infectologista com especialização em doenças infecciosas e parasitárias pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas.
Possui especialização em Medicina Tropical pelo Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP. Também possui especialização em Saúde Pública, médico sanitarista, pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Possui mestrado em Medicina Preventiva pela Faculdade de Medicina da USP, doutorado em Doenças Infecciosas e Parasitárias pela Faculdade de Medicina também da USP. É professor associado e supervisor do Programa de Residência Médica em Infectologia da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Também é consultor do Ministério da Saúde do Brasil na área de zoonoses e também coordenador do Ambulatório de Doenças Tropicais e Zoonoses e médico do Núcleo de Medicina do Viajante, ambos do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Bem-vindo, professor. Currículo extenso. O senhor tem apresentação também? Aqui. Muito obrigado. Boa tarde. Inicialmente, quero agradecer o gentil convite aos organizadores, doutor Celso, doutora Liliane, e é um grande prazer estar aqui conversando sobre aquilo que é o nosso dia a dia. Eu vou estar conversando sobre brucelose. Ela é conhecida como a doença das mil faces, porque vai desde um quadro clínico de um abscesso até um quadro de depressão. Eu não tenho conflitos de interesses, né? E é uma doença que nós temos uma distribuição mundial importante, e aqui nessa escala a gente vai ter uma ideia em relação aos números de surtos de brucelose, sendo o Brasil um dos países com grande número de casos de brucelose. É uma doença que tem uma ampla distribuição na natureza, né? Como focas, golfinhos, ovelhas, cabras, gado bovino, e também animais silvestres nós encontramos a brucela. E nesse estudo da doutora Nídia Lucero, ela mostra que na América do Sul, vários animais, entre animais domésticos e silvestres, em vários países da América do Sul e da América Central, nós encontramos a brucelose. Esse é um trabalho do MAPA, que foi feito em terneiras entre 1999 e 2009, mostrando que nas áreas estudadas no Brasil, a gente encontra brucela no nosso gado. Aqui está a prevalência, aqui está a referência, pelo pouco tempo que eu tenho, eu não vou entrar em detalhes, mas que depois, se quiserem ler, é importante, porque nós vamos ver que brucelose a gente tem no nosso gado bovino, praticamente em todo o país, né? E ela é uma bactéria gram-negativa, né? Ela cresce em meios especiais e tem várias espécies. Essas espécies têm hospedeiros preferenciais e a capacidade de produzir doença zoonótica no humano. A transmissão ela é importante porque ela se dá direto pela pele e pela mucosa, e também indiretamente por produtos animais crus, e entre eles o queijo e o leite são os principais transmissores da brucela. As vacinas que se usa no gado também transmitem a doença. Então, tanto acidentes como essas vacinas podem ir para o leite ou dos derivados e produzir doença. E a transmissão ocorre pela inalação, ingestão e inoculação. Raramente ela tem uma transmissão interhumana, pode ter uma transmissão sexual, por isso que nos nossos pacientes, os parceiros e parceiras, a gente também aplica os testes, né? E transmissão transplacentária e pelo aleitamento materno. Esse trabalho é interessante do Texas, que ele mostra a presença em leite cru de brucela BR51, que é vacinal, né? Transmitida através do gado para o ser humano, né? E ela é uma doença com período de incubação que pode durar de 2 a 3 semanas, mas pode se estender a meses. E a doença pode ser tanto aguda, subaguda ou até crônica, com anos de duração. E muitas vezes o único sintoma que o paciente tem é a síndrome da fadiga crônica, e é uma doença de longa convalescência. Quais são os sintomas? É uma febre normalmente vespertina,
acompanhada de sudorese, ela pode ter oscilações, o indivíduo apresenta uma prostração, um cansaço, anorexia, perda de peso, cefaleia, artralgia, dores nas costas, dores generalizadas. Lógico que não aparece tudo isso, podem ser alguns sintomas ou não, e às vezes o único sintoma é depressão, e geralmente quem conta isso para a gente são os familiares do paciente. Ele está chorando facilmente, ele está muito triste, é uma doença que tem uma alteração psíquica importante. E ela tem complicações importantes, as osteoarticulares, como a espondilodicite, a endocardite, a neurobrucelose, abscessos localizados, formas gastrointestinais, hepatobiliar, pulmonar, geniturinário com orquidite e epididimite, né? E eu trouxe para vocês um caso bastante interessante do meu ambulatório. Esse é um paciente que estava na Inglaterra, um brasileiro que vivia na Inglaterra, um chefe de cozinha num restaurante importante na Inglaterra, e hoje a cozinha exótica ela é muito interessante nos nossos restaurantes, né? E as pessoas com o hábito de comer coisas exóticas, né? Enfim, gosto a gente não discute. Esse indivíduo, ele tinha manipulação e consumo de carne, miúdos de bovino, cordeiro, porco, coelho, lebre, veado, alce, pato, fazão de caça, presunto cru, linguiças artesanais. Eu tenho uma certa reserva a esta palavrinha. E a procedência, Inglaterra, Argentina e Espanha. Manipulação e consumo de leite, queijos e iogurte industrializados e artesanais, de vaca, cabra e ovelha. Procedência, Inglaterra, França, Itália, Espanha, Portugal, Argentina e Irã. Ele tem uma febre vespertina, começa na Inglaterra, com fadiga e emagrecimento há 3 meses, aumento de gânglios cervicais, com dor, rubor e calor há 2 meses, opressão torácica com desconforto respiratório quando ele chega no meu ambulatório há 45 dias. Na Inglaterra não fizeram o diagnóstico dele, né? E ele foi para a Macedônia, onde o pai da namorada era médico, foi feita uma biópsia de gânglio com uma formação de um granuloma necrótico supurativo, com pesquisa e cultura para bactérias e fungos negativa. Essa imagem é da Macedônia. Quando ele chega no meu ambulatório, ele tinha emagrecimento, essa febre, já há alguns meses, e um comprometimento ganglionar importante, inclusive as cadeias ganglionares mediastinais comprimindo a árvore bronca, por isso da dispneia que ele tinha. Um diagnóstico difícil, por quê? Muitas vezes, como nesse caso, a sorologia é negativa. Os casos mais avançados, sorologia negativa. PCR no sangue negativo, PCR na urina positivo. Foi aí que a gente conseguiu fazer o diagnóstico. Por todos os lugares que ele passou, quando pensaram em brucelose, a sorologia vinha negativa, afastava. Então, é uma doença muito difícil, né? E, além de tudo, é uma doença que, bem tratada, ela pode ter uma recaída em torno de 5% a 23% nos primeiros 6 meses. Então, nas minhas considerações finais, o que eu quero lembrar a vocês? Né? A gente assiste muito, a gente vê muito falar em Escherichia coli, né, em listéria, a brucela está aí. É um diagnóstico importante, a gente vê no nosso ambulatório, infelizmente, muitas vezes os pacientes já chegam com uma doença avançada, tardia, né? A brucelose humana, então, é uma doença reemergente e negligenciada, apresenta um quadro clínico polimórfico e de difícil diagnóstico, com diferentes evoluções clínicas, né? Aguda, subaguda e crônica, pouco conhecida na área médica e, portanto, pouco diagnosticada no nosso país. Ela tem poucos recursos diagnósticos e ela necessita de políticas públicas para investimentos e conhecimentos sobre essa zoonose, num país onde o agronegócio ocupa um lugar importante na economia nacional. Então, o que nós vemos? Nós vemos que é realmente uma situação preocupante. Muitas vezes nós temos a cura espontânea, né? E quando eu vejo essas pilhas de queijo nos supermercados e que você pergunta qual é a procedência desse queijo? Interrogação. Então, a gente está trazendo para vocês algo que preocupa muito, que foge daquela rotina habitual do controle, né, que vocês exercem, e trazendo isso como uma preocupação de profissionais da área da saúde que acabam no final dessa cadeia dessas zoonoses, né, e transmitindo
essas doenças para o ser humano, né? E eu deixo aqui os meus e-mails, se precisarem de alguma informação, eu estou à disposição. E eu tenho esse ambulatório de zoonoses e doenças tropicais no Emílio Ribas, onde nós recebemos esses pacientes. Muito obrigado pela atenção de vocês e desculpa a rapidez, mas foi o tempo que foi me dado. Muito obrigado, hein? Muito obrigada, professor. Pode tomar o seu lugar na plateia para assistir. E aí está o QR Code da apresentação do professor. E vamos lá, como terceiro debatedor e apresentação desta mesa redonda, eu convido ao palco o senhor Márcio Roberto Silva, pesquisador da Embrapa Gado de Leite. Bem-vindo, Márcio. Só apresentando. Márcio possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa em 1996. Tem especialização em Nutrição Humana pela Universidade Federal de Lavras, em 2003. Ele possui mestrado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1998, e doutorado em Saúde Pública, Epidemiologia, pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 2011. Atualmente, ele é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e credenciado como professor nos programas de pós-graduação, Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados e de Saúde Coletiva, ambos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Possui experiência na área de epidemiologia, atuando principalmente nos seguintes temas: delineamentos de pesquisa, métodos epidemiológicos, análise de dados, saúde pública, controle de zoonoses, segurança dos alimentos, saúde pública veterinária e enfoque de saúde única. A tese de doutorado foi sobre tuberculose zoonótica e fatores associados no Brasil. Com este enfoque integrado de saúde única, possui pesquisas os agentes da tuberculose zoonótica, brucelose e outros patógenos em bovinos, queijos artesanais feitos de leite cru, meio ambiente e seres humanos. Participou também da validação de métodos de diagnóstico para a tuberculose humana, COVID-19, e para a detecção de patógenos zoonóticos virais e bacterianos em queijos artesanais brasileiros, feitos de leite cru, para apoiar políticas públicas relacionadas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, e do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA. Como consequência, foi recentemente nomeado como membro titular do Sigma 11, a maior sociedade de honra multidisciplinar para cientistas e engenheiros do mundo. Muito bem-vindo, boa apresentação para você. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer pelo convite, né? E vou tentar ser o mais breve possível. Então, essa doença que eu vou falar, que é a tuberculose zoonótica, esse patógeno, Mycobacterium bovis, também é considerado um dos padrões para pasteurização, assim como Coxiella burnetii, né? Por ser muito resistente à pasteurização, à temperatura, ele também é um dos padrões da pasteurização, né? Os dois muito importantes, então, nesse tema aqui que vocês estão relacionados. Vocês sabiam que a tuberculose humana não é um problema do passado, não é coisa do passado como a gente imagina, principalmente em cidades pequenas, né? Mas é um problema muito sério, um dos principais problemas de saúde pública ainda na atualidade. Olha lá, a Organização Mundial de Saúde estima que em 2023 aconteceram ainda no mundo 10,8 milhões de casos, 1,25 milhões de mortes por tuberculose, incluindo 161 mil pessoas com HIV. A tuberculose retomou o status como principal causa de morte por um único agente infeccioso após a pandemia de Covid-19.
a forma multiresistente a antibióticos da doença continua como uma ameaça à segurança da saúde mundial. E o Mycobacterium bovis, como eu disse, de origem bovina, causa tuberculose bovina e uma parte dos casos em humanos, chamada de tuberculose zoonótica, responsável por uma estimativa da OMS de causar 140 mil casos e 11.400 mortes anualmente. Mas isso é muito negligenciado, essa informação, então não se sabe se é só aquilo ali ou muito mais. Pode ser até muito mais. Opa! Como que é aqui? Acho que eu apaguei. Ah, voltou. Notem que é muito negligenciado esse problema no mundo. Apenas 26 países notificaram somente 371 casos dessa forma de tuberculose à Organização Mundial de Saúde em 2023. Olha lá, o tanto negligenciado que é. Pouquíssimos casos notificados. Esse patógeno tem os bovinos como os principais reservatórios naturais e pode atingir os seres humanos, principalmente pelo consumo de leite cru e queijos feitos de leite cru. A via respiratória é menos frequente a transmissão de bovinos para humanos, mas entre HIV positivos e pessoas com AIDS, a transmissão pessoa a pessoa certamente acontece de forma aerógena, causando tuberculose pulmonar. Então, o HIV tem um impacto muito grande na ocorrência de doença primária ou reativação de lesões antigas, de infecções antigas por Mycobacterium bovis nos seres humanos. Tem acontecido surtos hospitalares de ampla magnitude na Espanha por amostras de Mycobacterium bovis resistente a vários antibióticos, afetando principalmente HIV positivos, disseminando também para outros lugares da Europa, como Holanda, e tendo uma transmissão transcontinental para o Canadá, por uma amostra de Mycobacterium bovis resistente a 24 de 26 drogas testadas. Essa pessoa, HIV negativa, entrou em contato com um paciente HIV positivo num desses hospitais da Espanha e levou para o Canadá. Isso alertou o mundo para o perigo de disseminação dessa forma de Mycobacterium bovis para outros lugares do mundo, como África, América Latina e Ásia, onde há coexistência de altas prevalências de HIV em seres humanos e de Mycobacterium bovis em animais, que poderia propiciar ciclos contínuos de transmissão entre humanos, entre animais e de volta para os seres humanos, já que a chance de tuberculose entre HIV negativos é de apenas 5 a 15% ao longo da vida, mas entre HIV positivos isso aumenta para 5 a 15% ao ano e 50% ao longo da vida. Esse trabalho é uma das maiores evidências de que acontece a transmissão pessoa a pessoa de Mycobacterium bovis. Reuniram 6 clusters de casos baseados em biologia molecular, na Inglaterra, casos pulmonares, e notaram que apenas o primeiro paciente teve exposição zoonótica pelo contato com bovinos e consumo de queijos feitos de leite cru, e teria sido o paciente que transmitiu via aerógena essa forma pulmonar provocada por Mycobacterium bovis para os demais integrantes do cluster. Um estudo global sobre doenças humanas de origem animal, as zoonoses, mostrou que 13 delas são responsáveis anualmente por elevados números causando 2,4 bilhões de casos e 2,2 milhões de mortes reunidas essas 13 doenças. Dentro dessas top 13 zoonoses, estão lá tuberculose zoonótica, a brucelose e a febre Q, que estão sendo tratadas aqui nessa plenária. A pasteurização de lácteos é muito importante no controle dessa forma de tuberculose para os seres humanos. Provocou uma redução significativa na prevalência dessa doença nos humanos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a proporção de casos caiu de 25% em 1917 para apenas 0,1% no país após o advento da pasteurização, mostrando a importância da pasteurização. Mas na divisa dos Estados Unidos com o México, a situação é bem diferente, bem mais problemática. Mycobacterium bovis é responsável por 8% dos casos totais
e 6% dos casos em adultos. Em crianças menores de 15 anos, representa 45% dos casos. A maioria dos casos ocorre em pessoas de origem hispânica, especialmente mexicanos. Pacientes com Mycobacterium bovis têm 2,55 vezes mais chances de morrer durante o tratamento nessa região que os casos tipicamente de tuberculose humana por Mycobacterium tuberculosis. O consumo de queijos contaminados não pasteurizados foi considerado a principal fonte de infecção humana nessa região, hipótese sustentada por diversas evidências. Por exemplo, casos em Nova York associados ao consumo de queijos não pasteurizados vindos do México, casos pediátricos ocorrendo após o desmame das crianças, quando há exposição inicial ao consumo de lácteos, isolamento de Mycobacterium bovis em queijos não pasteurizados apreendidos na fronteira México-Estados Unidos e genótipos idênticos de Mycobacterium bovis identificados em humanos dos Estados Unidos e bovinos mexicanos. Mas no Brasil o problema é muito mais negligenciado ainda, não é pesquisado como rotina no serviço de saúde, tendo apenas alguns estudos isolados. Um de 74, aqui em Botucatu, que encontra 3,5% de positividade, um baseado em relatos de casos de laboratórios de referência, que encontra baixa taxa de implicação do Mycobacterium bovis em casos humanos, um trabalho da Fiocruz, que analisa 702 pacientes e 223 pacientes do Rio de Janeiro e de Juiz de Fora, respectivamente, não encontrando Mycobacterium bovis. Mas o trabalho da minha tese encontra co-infecções de Mycobacterium bovis com Mycobacterium tuberculosis em humanos. E os fatores de risco para esses casos humanos por Mycobacterium bovis foram exposições zoonóticas, especialmente consumo de queijos feitos de leite cru. Concluindo, né, é um problema sério, não deveria ser negligenciado no Brasil, já que tem uma taxa alta de consumo de queijos, produtos informais. Nós pesquisamos em queijos, encontramos uma taxa alta de positividade em diversos queijos aqui do Brasil. Esse roteiro foi feito para o controle da tuberculose zoonótica no mundo, repercutindo até na própria revista Lancet, né, que fala que a tuberculose, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é eliminar a tuberculose humana até 2030, e esse roteiro se encaixa nisso, porque a gente tem que envolver tanto os humanos quanto a saúde animal também para conseguir controlar a tuberculose humana como um todo. Então, a transmissão de Mycobacterium bovis para humanos, especialmente por lácteos contaminados, continua sendo um risco real que tem sido amplamente negligenciado no mundo. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado de novo aos organizadores pelo convite. Muito obrigada pela sua apresentação. Aí está o QR Code da apresentação do senhor Márcio. Vamos lá, como quarto e último debatedor e apresentador desta mesa redonda, eu convido ao palco o senhor Érito Marques de Souza Filho, médico matemático, mestre em telemedicina e telesaúde da UFRJ e UFF. Bem-vindo, Érito. Vou apresentá-lo. Érito é médico, matemático, doutor em ciências cardiovasculares. É mestre em telemedicina e telesaúde. É mestre também em engenharia eletrônica, mestre em estudos populacionais e pesquisa social. É doutor em engenharia de produção e professor da UFRJ e da pós-graduação em ciências cardiovasculares da UFF. Muito bem-vindo, Érito. Boa apresentação para você. Bom, primeiramente, queria agradecer a Liliane, agradecer ao Celso o convite. É uma honra a gente poder falar desse tema. Eu tenho um conflito grave de interesses aqui, porque eu sou muito fã disso aqui, então já quero declarar desde já. Mas eu queria, antes da gente começar, que vocês olhassem essa figurinha aqui à direita, né? Que falar de inteligência artificial, a gente acaba tendo que tocar em temas muito sensíveis. Isso aqui é uma empresa que, recentemente, o slogan dela é Stop Hiring Humans. Então, assim, a gente começa a perceber
que eu não tenho conflito de interesse, que esse tema inteligência artificial, a gente precisa começar a ter uma discussão bastante profunda sobre ele, tá? E aí eu trouxe 3 lideranças aqui, uma delas recentemente nos deixou, e que trazem algumas informações, algumas considerações que são fundamentais para a gente levar. A primeira é o Nobel de 2024, é um pouco curioso, a galera da física dá um Nobel para um cientista da computação, mas foi o que aconteceu com o Geoffrey Hinton, esse colega da direita ali, que recebeu o Nobel pelas contribuições que ele fez na inteligência artificial, em particular com trabalhos de 1986, ali, que mostra como atualizar os pesos de uma rede neural. O segundo é o Eric Topol, um cardiologista famoso, que diz para a gente que tem uma fronteira entre a área de saúde e o ambiente digital. Eu diria que essa fronteira é ainda maior. Existe uma fronteira entre a área de alimentos e a área de saúde como um todo, existe uma fronteira entre a área digital e a área de saúde, a área de alimentos. A gente tem uma dificuldade de se falar, eu acho que um dos méritos desse congresso é a possibilidade da gente ter tanta gente boa reunidas com diferentes expertises, né? E, por fim, eu queria destacar uma frase do Papa, que eu levo bastante, gosto de trazer nas apresentações, que quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala do ambiente de dados, um ecossistema digital, a gente não está falando de um ambiente de computação, de zeros e uns, a gente está falando de conexão, de conectar pessoas. E tudo que eu falar aqui, se a gente em algum momento se desvincular dessa leitura de que lá na ponta, quem vai ser o consumidor final desse alimento é uma pessoa, a gente pode estar indo por um caminho complicado. Tá? São eles que se beneficiam do nosso trabalho, ou seja, a gente produz valor para a sociedade. A inteligência artificial não começa hoje, é da década de 50, o termo, em 1956, ele é cunhado pela primeira vez numa conferência numa cidade chamada Dartmouth. E o que acontece é que de lá para cá, a gente tem modelos, tem muita coisa acontecendo, mas a gente vai ter um chamado inverno da inteligência artificial. Precisavam acontecer algumas coisas para que a inteligência artificial virasse o que é hoje. E 3 coisas contribuíram para isso, né? Então, a primeira é o desenvolvimento de modelos mesmo, né? Então, a inteligência artificial é modelo matemático computacional para emular o conhecimento humano, fazer coisas que o ser humano faz. Então, uma atividade de escrever um texto é uma atividade humana. À medida que o ChatGPT, ou o Gemini, ou outra LLM faz isso para você, você tem uma atividade que é considerada inteligência artificial. Então, para que isso acontecesse, 3 coisas. Primeiro, os modelos novos. Segundo, uma contribuição da indústria de videogames. O jogador de videogame, ele é aquele jogador que cada vez ele ficou mais, vamos dizer, um pouco tech, né, na literatura inglesa, mas ele é mais severo, ele quer jogos melhores. E para fazer um jogo como um GTA hoje, que você tem uma água, que é muito diferente do Pitfall que a gente jogava lá em 82, para fazer isso foi necessário criação das placas de vídeo. São as GPUs que permitem que a gente consiga emular esses jogos quase que numa realidade muito próxima do que a gente vive, né? E aí isso foi usado para rodar os modelos de inteligência artificial. E o terceiro ingrediente é um ambiente de dados, um ambiente de Big Data, um ambiente onde nós parados aqui estamos gerando vários dados e esses dados precisam ser analisados, né? Então, esse é um ponto. E aí o potencial disruptivo da inteligência artificial é enorme. Para vocês terem uma ideia, quando eu conversava com Elba, com Marcos, já quando a gente se encontrou num congresso de infecto há pouco tempo, eu não tinha esse dado aqui de 2025 sobre um trabalho aplicado para a brucelose, porque o pessoal fala, são doenças raras, etc., é mais difícil de fazer. Mas à medida que você pega essa informação, esses dados, isso foi bem falado hoje, em particular de manhã, e pega esse dado, armazena e começa a analisar, você passa a gerar valor, você passa a ter informação. E aqui, olha que interessante, você tem uma avaliação, um estudo chinês, onde eles concluíram, usando modelos de inteligência artificial, em particular uma área chamada de inteligência artificial explicável, chamada de SHAI, onde se descobriu o seguinte, olha só, fatores socioeconômicos têm um papel fundamental com relação à brucelose. E disseram ali, ó, estudos onde você relaciona produto interno bruto e funding em educação com desfecho, com literacia das pessoas.
Aqui ao lado a gente tem outro grupo de estudos também na área de brucelose, mas com outra pegada. Eu pego e começo a fazer estudos moleculares, e aí o Pedro Ivo está lá no laboratório, e ele começa a avaliar isso, e o que a gente percebe é que eu consigo, através desses modelos, selecionar, por exemplo, 4, 5 proteínas que passam a ser meu alvo. E eu começo a tentar diagnosticar, eu tenho 5 minutos, métodos para melhorar esse diagnóstico e acelerar meu trabalho. E eu tenho racionais relativos a outras doenças. Então, tudo que eu estou falando aqui pode se aplicar para a coxiela, para a listéria, que foi muito bem falada, para o botulismo, e eu acho que ali esse artigo do Lancet, sabe, Márcio, pegando o Mycobacterium bovis e falando, olha, a gente precisa ter um call for action, eu preciso agir, começar a avaliar isso, tá? E qual é o desafio? O desafio é gerar valor para a indústria, gerar valor para o paciente, gerar valor lá na ponta. Não é pegar esses modelos ou essas teses, você coloca lá no teu armário, nem a sua mãe lê, né? Então, a gente precisa impactar lá na ponta. E as pessoas falam para mim assim, Érico, olha só, mas a inteligência artificial, eu tenho medo porque ela vai me substituir. E a gente publicou um trabalho dizendo assim, olha só, quem corre é o cavalo, você precisa ser jockey. Ninguém ficou chateado, pelo menos a gente que lembra, eu lavava a roupa na mão, ninguém ficou chateado porque viu uma ferramenta e me permitiu botar a roupa lá dentro e a roupa sair limpa. É a mesma coisa, é ferramenta. E se é ferramenta, a gente precisa usar. E aí, quais são esses desafios, só para a gente finalizar? Mau uso, vou utilizar essa ferramenta para propósitos bacanas. Eu tenho que melhorar minha literacia sobre o tema, eu tenho que trabalhar com uma ideia de dados, fazer armazenamento de dados, dados saudáveis, curados, tenho que me preocupar com a segurança desse dado, o cuidado, lá na ponta, tenho que me preocupar com dado, um cuidado baseado em dado, modelos que erram, a gente sabe, mas que podem, acima de tudo, gerar valor. Tem um provérbio africano que eu gosto e que tem muito espírito da gente aqui, que diz para a gente, se você quiser ir rápido, vá sozinho, se você quiser ir longe, vá com muitos. Essa ideia da gente poder trabalhar junto com um propósito comum. E aí, para a gente terminar, esse artigo a gente acabou de publicar, e a gente está discutindo uma ideia de inteligência artificial percolativa. Como um café que você pega a água aqui, e esse café precisa passar por um conjunto de grânulos para que lá no final saia café, mas entrou água. E eu quero olhar lá na frente e falar, caramba, eu era água, mas eu virei café. E o grande desafio aqui é olhar para trás e falar assim, caramba, eu tenho hoje, em 2025, inteligência artificial. O que eu vou fazer com isso daqui a 10, 20, 30 anos? Eu vou olhar para trás e falar assim, caramba, eu piorei. Eu estou querendo stop hiring humans, é isso que eu quero. Para onde a gente vai? Essa é a discussão. E aí a gente chama a metáfora do Doutor Estranho lá no Vingadores, porque tem 4.605.000 cenários possíveis. E o Homem de Ferro pergunta, em quantos a gente vence? Ele falou, em um. E a gente precisa vencer. Só para a gente não fechar ali, não falar que eu não falei de inteligência artificial generativa, esse trabalho aqui da Unesco é bem interessante. Quero utilizar o ChatGPT no meu trabalho, etc., ou qualquer outra LLM. Primeira pergunta, você quer que o resultado seja verdadeiro? Se ele tem que ser verdadeiro, ok. Aí tem uma outra pergunta. Você é capaz de verificar se o que ele está falando é verdade? É a segunda pergunta. E a terceira, você é capaz de assumir a responsabilidade por aquilo que sai? Se você responde de maneira afirmativa a essas 3 perguntas, é seguro usar o ChatGPT. E aí eu queria deixar uma mensagem, né? Então lá eu tenho milhões de possibilidades, 14 milhões, eu quero olhar para trás e falar, caramba, entrou água, e de fato hoje eu sou café. Então, quando a gente pensar nisso, eu lembro do Stephen Hawking falando assim, olha, esse negócio de inteligência artificial, antes dela ser o que ele é hoje, né, ele é um gênio, ele está ali 5, 10 anos falando isso, falando, olha só, a gente tem um negócio aí chamado inteligência artificial, e a minha preocupação é que, aparentemente, ela vai ser, ou pode ser, a pior e a melhor coisa que aconteceu ao ser humano. Vai caber a gente mudar isso. Vamos ser percolativos. Muito obrigado. Muito obrigada, Érico, pela sua apresentação. Pode permanecer aqui no palco. Aí está o QR Code da apresentação do Érico. Vou convidar a moderadora Liliane a retornar ao palco e os demais apresentadores e debatedores para iniciar a mesa redonda.
Muito bem, bem-vindos novamente. Desculpa. Liliane, a palavra é sua. Pessoal, e aí? O que vocês acharam do tema? Dá um impacto violento, né? Mexe com a cabeça da gente, não é isso? Era isso que a gente queria. Bom, prometemos que no ano que vem teremos mais assuntos sobre esse, e quem sabe, né, Celso, nesse intervalo aí a gente não consiga fazer mais uma interação desses profissionais maravilhosos, né? Valeu a pena a sugestão. Bom, eu queria agradecer, antes de mais nada, a presença de cada um de vocês, né? Eu sei que foi um sacrifício tremendo, tamanho conhecimento, com tão pouco tempo para falar, e para passar num tempo recorde para vocês aquilo que eles precisaram passar. Eu vou passar, então, para as perguntas, e nós temos aqui uma situação delicada, que 2 dos nossos palestrantes têm horário marcado em aeroporto, então eles têm que sair rápido. Então, nós vamos tentar passar as perguntas que estão, já nos entregaram, não sei se tem mais, né? Mas uma pergunta é para o doutor Érito, né? Como que a inteligência artificial poderia contribuir para demonstrar que algumas zoonoses deveriam ser monitoradas? Bom, um ponto importante... eu tenho aqui. Microfone. Bom, um ponto importante da inteligência artificial, acho que talvez o tempo às vezes não nos ajuda, né? Mas é que não existe inteligência artificial sem dados. Então, hoje, a gente ainda tem muito na indústria, indústrias que não se conhecem, né? Então, o próprio Sócrates já falava lá, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, às vezes, você chega na indústria e fala, você tem esse dado? Você vê o colega com o trabalho que eu mostrei ali, o camarada media sódio, potássio do solo, ele tinha aquelas informações catalogadas. Então, para a gente começar a responder essa pergunta, temos dados? Se não tiver dados, o primeiro passo ele é anterior ao modelo. O modelo de inteligência artificial hoje ele é uma commodity, como a gente usa o ChatGPT, ele está aí para você ser usado, obviamente, você vai ter profissionais ali para te ajudar, consultorias, etc., mas sem o dado a gente não avança. Então, a pergunta para o colega é, você tem esse dado? Você tem essas informações? Se tiver, é possível da gente avançar. Senão, a gente tem que começar com essa fase inicial. Tá? E aí, começar montando esse banco de dados, etc. Dados confiáveis, sim. Eu chamo de dados saudáveis, né? São dados que quem está lá na ponta está coletando direitinho, está se preocupando. E aí você tem um binômio, né? Você tem que coletar esse dado saudável, mas você tem que armazenar, né? Tem que se preocupar com a segurança desse dado, até porque esse dado passa a ser um dos maiores ativos da empresa. Ah, mas o maior ativo é o alimento. Não, é o dado. Porque com esse dado ele vai poder melhorar o seu processo e ele garante, obviamente, ou tende a ter uma melhor concorrência no mercado. Excelente. Aproveitando o ensejo, eu gostaria que você falasse com maior detalhe sobre a diferença entre a inteligência artificial generativa e a percolativa. Ah, boa. Então, a inteligência artificial generativa são essas que a gente vê nas LLMs, né, dos modelos de linguagem ampla, ChatGPT, Gemini e tal. Então, essa a gente chamou de inteligência artificial generativa. É generativa porque ela gera algo para você. Ela gera uma imagem, ela gera um texto, ela gera áudio, gera música, né? Tem um monte de gente fazendo música aí, etc. Tal. Então, é nesse sentido a generativa. A percolativa já está preocupada o seguinte, o que eu vou fazer com isso aqui? Porque hoje a gente tem muita coisa. E a questão é lá na frente, poxa, tem um pessoal pegando... Tem gente, outro dia o colega chegou para mim e falou assim, Érito, olha só, eu queria rodar um modelo de inteligência artificial para glosar o plano de saúde. E aí ele falou assim, é possível? É, porque ele tem dados. E ele já faz isso, ele quer melhorar o resultado dele. Então você fala, poxa, mas não era para ser dessa forma. Entendeu? Então a gente tem ferramentas, é a questão do mau uso. Né? Então, o uso vai depender muito da gente, porque quando chegar lá na frente, teve uma discussão interessante, falou assim, vou embarcar ferramentas de inteligência artificial em armas. Você pode falar, mas isso vai me dar segurança, só que tem um ponto, daqui a pouco o traficante também tem isso. E aí você ganhou um outro problema, e é esse olhar da percolativa. Lá na frente, você tem que começar a pensar que as suas ações hoje têm um futuro a ela associada.
E a questão é, desde hoje, a gente começar a olhar lá para frente. Tem um filósofo do Vale do Silício que ele fala, olha, o modelo de inteligência artificial que a gente tem hoje, ele poderá criar uma geração de pessoas inaptas para o trabalho, que eles chamam de geração de inúteis. Isso é justamente o que a gente quer combater, que é olhar para frente e falar, não, a gente não deixou isso aí acontecer. Então, a gente tem que mexer nesse modus operandi. Então, a ideia da percolativa é essa. Eu queria até aproveitar, porque nós tivemos a oportunidade no Congresso de Infectologia, e a colega, até Rosália Torres, que é a presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, ela chegou e falou assim, a inteligência artificial pegou mentira. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Pegou mentira. Pegou mentira. E ela, assim, fez uma pergunta, que ela sabia a resposta, e ele enrolou e deu uma resposta que não tinha nada a ver, e botando referência, que ela foi para a referência e não tinha nada a ver. Quando você fala da inteligência artificial generativa, são modelos matemáticos probabilísticos. Então, eles são passíveis de um fenômeno que a gente chama de alucinação. O nome não é muito bom, não, para a gente que é... O Marco vai olhar e falar assim, poxa, alucinação, depressão psicótica. O nome, o pessoal da computação pegou. É um nome que eu não gosto muito, mas é o nome que está aí. Então, o erro grosseiro é chamado de alucinação. A imprecisão é chamada de alucinação. Elas acontecem bastante. Por isso, lá no looping da Unesco, a segunda pergunta é, você tem o conhecimento para distinguir aquilo que a inteligência artificial gera, de modo a avaliar, isso aqui faz sentido ou não faz? Senão vira o caso do advogado que colocou lá na petição dele bilhões de jurisprudências e nenhuma delas existiam. Ou seja, ele fez uma péssima defesa, o juiz pegou e falou, cara, olha só o que você está fazendo. Então, isso, Elba, isso ocorre. Agora, eu tenho um estatístico, chama George P. Box, né? Ele fala que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Então, aí é que é o detalhe, é você pegar essa inteligência artificial e utilizar na tua prática de uma maneira, saber interpretar, olhar e falar assim, olha, poxa, falou isso aqui na área de alimentos, isso não tem nada a ver, isso é uma alucinação. E aí você percebe que você tem que se formar melhor. Né? A gente vai ter que formar melhor os nossos alunos. Falar, Ayrton, o chat GPT vai fazer tudo para mim. Não, você botar na mão dele, ele vai fazer errado. Né? Perfeito. Bom, a outra pergunta também da Fabiana, tá? Para todos, né? Márcio, Marcos, Elba também. Vocês entendem que há uma tendência dos órgãos reguladores olharem com mais atenção para as zoonoses mencionadas? O que precisaria ser feito do ponto de vista de pesquisa e dados? Eu vou ser bem crítico. Eu acho que os órgãos reguladores não estão olhando ainda com muita prioridade. Apesar de ter saúde única, apesar de ter conceito de saúde única, a minha posição é que eu não vejo que eles estão olhando com responsabilidade ainda para isso. Mesmo depois da pandemia de Covid-19, ainda não estão. Nós tentamos, por exemplo, passar os resultados que nós estamos encontrando em queijos feitos de leite cru para o Ministério da Agricultura. Ninguém quis ouvir a gente ainda. Ninguém quis ver esses dados. Tá? A visão que eu tenho é a seguinte, o conhecimento ele evolui numa velocidade muito grande hoje, certo? E os problemas também, principalmente que nós conseguimos detectar esses problemas. E os modelos que nós temos dos nossos órgãos reguladores, ele é um modelo muito engessado. Então, isso dificulta muito esse caminhar junto de academia, de órgãos reguladores. Precisaria ter uma maior flexibilidade, uma maior interação. Né? A gente vê que, muitas vezes, é chamado por órgãos oficiais e a dificuldade que eles têm em caminhar com algumas questões. Né? Basta ver as enchentes do Rio Grande do Sul. Né? Então, a gente precisaria ter, por exemplo, a inteligência artificial, para você ter respostas rápidas, então, você acionar estruturas, você montar redes que se conectam rapidamente. Então, isso eu acho que é uma das grandes falhas que a gente tem, e por isso que a gente acaba se dando de encontrão, né,
em relação ao encaminhamento dessas questões. Sem dúvida, elas deixam a desejar? Deixam. E a gente tem que trabalhar para que haja um sistema mais ágil, mais eficiente, que dê melhores respostas e, principalmente, que a gente tenha um atendimento muito rápido e humano dos nossos doentes com essas doenças transmitidas por alimentos, essas zoonoses. Eu queria complementar o que foi colocado aqui, algo que a gente não pode deixar de considerar, e eu falo até a questão da invisibilidade, que é a questão do conhecimento. Então, no momento que eu faço até a pergunta aqui, vocês já ouviram falar da febre Q? E só 2 pessoas sabiam. Então, isso aqui é um indicador de que falta conhecimento. Então, muitas vezes, quem está lá fazendo a gestão, quem está definindo, não tem conhecimento, não é técnico, né? E também tem outras variáveis que a gente não pode esquecer, determinantes importantíssimos, né? Porque quando você tem agravos que têm impacto numérico para a saúde pública e chama atenção e atinge pessoas com nível social, a gente não pode esquecer que, muitas vezes, a zoonose não está atingindo a população de nível social alto. E eu posso falar isso vivenciando a febre maculosa. Eu posso dizer para os senhores que a febre maculosa passa a ter impacto quando atinge um superintendente de saúde no Rio de Janeiro, um jornalista famoso ou um piloto famoso. Isso vai para o jornal. E quando atinge a população, você não vai ver nem notícia no jornal. Então, são muitos determinantes que, no final, ninguém está preparado. Na verdade, não está preparado para poder preencher hiato. Gente, quando a gente vê, por exemplo, por que a tuberculose passou a ter importância, né? Porque chegou um tempo lá na década de 1970, não era mais problema a tuberculose, HIV chegou, mudou tudo, né? Então, eu lembro de um pesquisador, e eu vou fazer um comentário rápido, porque isso marcou, falou assim, um caso nos Estados Unidos corresponde a 10 na Europa, corresponde a algumas centenas de milhares na América Latina, e uma infinidade na África, porque tem um impacto e a gente não pode fechar os olhos para isso. E, para fechar aqui, precisa ter insumo. E eu falo isso para vocês, que muitas vezes eu tiro do bolso para poder fazer o que eu acho que tem que ser feito, fazendo o link da pesquisa com a vigilância, porque eu já fui médica de ponta e eu sei o que é ali no final. Infelizmente, os agravos, né, que a gente trabalha são aqueles agravos que todo mundo pensa que é dengue, todo mundo pensa que é Covid, e quando chega para nós, está lá no final, e não tem insumo, não tem como a gente competir, de repente, eu estou falando isso em termo financeiro, com agravos que têm um impacto muito grande. E aí, mais do que nunca, como é importante as áreas estarem se falando, para que tenham esse conhecimento, para a gente tentar reverter um pouco. Não vamos ser inocentes, mas acho que é isso que a gente pode fazer. Bom, pessoal, para chocar mesmo, a gente gostaria de que essa nossa conversa fosse um mecanismo para provocar os órgãos de fiscalização para que avaliem com maior criticidade alguns impactos que estão acontecendo hoje debaixo dos nossos olhos, que são causados por micro-organismos que são completamente invisíveis, como os nossos colegas falaram, né? E, às vezes, nem tão invisíveis assim, já existem programas de controle, como é o caso da brucelose, da tuberculose, mas que, no entanto, nós temos problemas com a base, que é a produção do gado, a produção do leite, a não vacinação, o não controle dos animais doentes. Então, isso é um fato que está sempre recorrendo, né? Então, assim, o que a gente gostaria agora é de trazer essa informação para as autoridades. E eu gostaria da ajuda de todos vocês, na medida do conhecimento que cada um tenha, contatos que tenham com as autoridades, para que alertem essas autoridades, para que a gente consiga, finalmente, fazer um trabalho que deveria estar sendo feito. Só a título de exemplo, em 2013, nós publicamos uma tese de doutorado, na qual o resultado mostrava mais ou menos 80% de positividade em carcaça de frango para Campylobacter. E, no entanto, quando fomos levar essa informação para os órgãos de fiscalização, o que nós recebemos foi o seguinte: não, existe já no prelo uma legislação para a rotina de pesquisa de Campylobacter em frango. E, no entanto, se passaram
12 anos. E o prelo, acho que virou fóssil. Não saiu nada até agora. E uma consideração que eu gostaria de fazer, como professor, eu acho que nós tínhamos que mudar a mentalidade, porque é muito policialesca, e a parte educativa, ela fica para segundo plano. Então, eu acho que a ação educativa, ela é omitida, né? E eu acho que se a gente investisse mais na educação do produtor, da importância do que ele vai agregar com conhecimento no produto final dele, ele tranquilamente que aceitaria e encaminharia as coisas. Mas essa questão punitiva, eu acho que ela atrapalha muito, ela precisaria ter uma visão pedagógica também, em termos de instruir o produtor ou o fabricante, para que ele agregue valor ao seu produto, e com isso a gente diminuiria muito a incidência dessas doenças. Eu vou só completar que nós estamos investigando, né, vários desses patógenos em queijos artesanais, na ponta. Então, eu acho que os órgãos de fiscalização, como o IMA, né, os órgãos estaduais e o próprio Ministério da Agricultura, deveria talvez ver isso como uma oportunidade. Por exemplo, quem sabe uma forma de rastreabilidade, né? Pesquisando no produto final, pensar, eu vou voltar para procurar onde é que é o foco desse problema, mas ainda não viram dessa forma, sabe? Não ouviram o que a gente queria passar para eles ainda, e eu acho que poderia ter esse foco, né? Pessoal, eu vou só pedir licença a vocês, a gente vai continuar a discussão, mas a doutora Elba e o doutor Érito precisam realmente sair agora. Então, a gente vai fazer uma foto, tá, com todos vocês, para brindar esse Queria momento. agradecer muito a todos vocês aí, obrigado mesmo. Palmas para eles, vamos fazer as fotos. Deixa eu já dar o... Aí está. A festa continua. Muito obrigada, Elba, novamente. Érito. Então, vamos continuar, Liliane? Isso. Nós temos só mais uma pergunta aqui. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Não? A pergunta é a seguinte, para vocês dois, né? De que forma vocês entendem que as zoonoses deveriam entrar no gerenciamento de risco da indústria? E agora? Eu não sei se eu vou ter a dimensão dos termos técnicos, mas, assim, eu acho que, talvez eu ligue com uma fala da Liliane, né? Não se ater no que está na legislação ou que legislação internacional preconiza. Eu acho que cada país tem que olhar outros focos, e os problemas são muito diversos. E eu acho que legislação pode ser mudada, pode ser acrescentada, pode ser feita emenda, né? E acho que tem problemas nacionais que a gente não encarou ainda e que são grandes problemas, como esses 3 que foram tratados aqui, e que acho que vai ser ótimo vocês, que talvez não tinham ouvido ainda sobre algum deles, levar e cobrar desses gestores, né, do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde, da área de segurança dos alimentos. Acho que vai ser muito importante, né, Liliane? Acho que esse papel dessa reunião, dessa discussão, vai ser importante nesse fórum.
Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer uma reflexão que esse país é muito grande e desigual. Quando você faz uma legislação, você tem que pensar no país como um todo, né? E eu acho que a gente tem que mudar a mentalidade. A mentalidade é o seguinte: quem tem condição tem que correr na frente. Isso me lembra muito quando foi instituída a vacina antirrábica de células diploide. Por quê? Nós tínhamos uma vacina ruim, que foi Insalida Palácios, com acidentes graves vacinais em humanos. E o Ministério não tinha pernas para mudar de uma hora para outra células veras. São Paulo tinha. A doutora Neide Takaoka, que foi diretora do Pasteur durante muitos anos e que foi uma das grandes responsáveis pelo controle da raiva urbana no nosso meio, falou: São Paulo tem condição de comprar, São Paulo tem condição de sair na frente. Saiu na frente e hoje o país todo tem a vacina de células diploide. Então, eu acho que isso também depende muito das pessoas não terem uma atitude de ficarem esperando. Eu acho que quem tem condição de ter acesso à tecnologia tem que correr na frente e, inclusive, mostrar resultados para subsidiar os órgãos oficiais, para que eles se atualizem, para que eles melhorem, porque a gente percebe que, quando a gente assessora esses órgãos, eles precisam dessa informação. Então, eu acho que quem tem condições tecnológicas e de conhecimento de avançar, tem que avançar. Ele não pode ficar engessado a normas e ele tem que contribuir com o conhecimento para que essas normas sejam atualizadas. E uma questão também que quem trabalha com laboratório sabe muito bem da gravidade, pode ficar com vocês, da gravidade que é o método analítico para identificar patógenos como esses que foram tratados, né? Então, no caso da Mycobacterium, que exige um nível de biossegurança, da Brucella, da Coxiella burnetii, pensem vocês, uma indústria fazer esse tipo de análise e também os órgãos de fiscalização que não têm pessoal para fazer isso, né? Então, nós temos um problema grave e parece que é uma roda sem fim, é uma rosca sem fim, né? Nós temos a doença, nós temos animais contaminados, nós temos alimentos contaminados em função dos animais contaminados e nós temos a dificuldade de diagnóstico e, para piorar, a não legislação, a ausência de legislação nesse aspecto, né? Então, nós temos agora que sentar realmente com os órgãos e tratar da forma mais incisiva possível de resolver esse problema definitivamente. Nós estamos falando só de 3 patógenos aqui, gente, mas tem inúmeros outros que estão dentro dos alimentos que nós estamos consumindo e deixando, fazendo, às vezes, até vista grossa. Deve ter alguma coisa aí, mas eu não sei o que é, né? Uma vez que você acha coliforme, né, a gente pode estar achando o que mais? Quantos mil agentes patogênicos que podem, inclusive, produzir toxina, que podem causar grave à saúde, inclusive doenças neurológicas, como a gente estava tratando agora há pouco, no entanto, não é pesquisado, né? Então, assim, eu acho que a gente tem muito que andar pela frente, né? Se não tiverem mais nenhuma outra pergunta. Ô, Liliane, eu vou só Claro. acrescentar nesse ponto que a Liliane está falando. Realmente, vários desses patógenos são muito complicados, exigem infraestrutura nível 3, né, de biossegurança e tudo mais, nem todo lugar tem. Mas a gente está lá na Embrapa, nem nós mesmos temos na Embrapa que eu trabalho, né, de Juiz de Fora, mas nós estamos caminhando por métodos alternativos, a biologia molecular, por exemplo, né? Então, nós estamos desenvolvendo métodos moleculares que sejam sensíveis, específicos, e estamos com projetos agora, né, sendo encaminhados, né, Liliane, pensando até na questão de validação deles, comparando com métodos padrão. Até a Covid mesmo teve que usar isso, né? Teve que usar métodos moleculares, não dava para ver se o vírus estava vivo, se não estava o tempo todo. Então, em alimentos também, eu acho que os métodos moleculares, a gente não vai falar sobre a viabilidade, mas vai falar sobre a presença, pelo menos. Está tendo a ocorrência, é um indicativo, né?
Então, só queria completar isso. Perfeito, é isso mesmo. Você quer falar, Léo? Você quer falar? Claro. Vamos abrir exceção. Assistente de sala também já não está mais, então. É só uma dúvida. Fala mais alto. Sobre os efeitos biológicos que esses micro-organismos poderiam causar nos alimentos, né? A gente ganha atenção quando a situação vira financeira, né? Quando você perde um lote, ou quando você diminui o shelf e tal. Então, eu creio que eles sejam deterioradores. Não tem efeito nenhum. É invisível mesmo. Invisível. Então, difícil de identificar. Se atingisse pelo menos o lado financeiro, a gente pegava o peixe pelo anzol, né? Mas Larry, esse problema é quase sempre, né, gente? Todo mundo há de convir aqui que quase todos os patógenos eles não estão lá para brincar, né? Então eles não vão deixar o alimento inadequado para consumo, né? Agora, eu vejo assim que o problema maior é você tentar, como é que eu falo, trazer esse tipo de visibilidade para o alimento. Porque a indústria só vai ter prejuízo se alguém morrer e tiver rastreabilidade. A gente não tem relato. Então, é dengue. E você fazer essa conexão causa-efeito é muito difícil na zoonose. Principalmente rastreamento de alimentos, a gente que trabalha com essas doenças, é muito difícil. Você saber... Já foi embora. E eu vou completando, né, o que o Dr. Marcos falou agora, muitas delas são crônicas, então pode ter sido consumido lá quando era criança, foi acumulando, não sei o quê, cumulativamente, e só foi manifestar na fase adulta ou idoso, né? Então, é muito difícil mesmo. Só fazendo um relato pessoal, que eu acho que é muito importante. Não temos nada contra o artesanal. Eu acho que isso tem que ficar claro. O artesanal é aquilo que é feito utilizando um modo de fabricação tradicional, às vezes até tombado pelo patrimônio histórico, como é o caso dos queijos Minas artesanais. Mas o problema é o queijo de má qualidade, né? O queijo você falou a palavra clandestino, que, na verdade, nem deve ser tratado mais como clandestino, ainda existem regras agora, de informais. Não pode, não. Não fiscalizados, com toda certeza, né? Mas nós tivemos, lá em Minas Gerais, no ano de 98, um surto que envolvia queijos que não eram fiscalizados, até então nem sabia do que era queijo Minas artesanal, não tinha legislação para isso, e, no entanto, começou a ter casos de pessoas que começaram a desenvolver uma síndrome urêmico-hemolítica. Não sei se vocês vão lembrar desse caso, né? Então, isso, você estava nela, né? Estava nela. Exato. Nós tivemos um trabalho mortal para visitar a cidade era Nova Serrana, tá? Uma cidade satélite de Belo Horizonte, e nós pesquisamos peixe, porcos, cavalos, pessoas, água, achamos que era produto químico de uma indústria de sapatos, que podia estar jogando o produto químico na água, contaminando as pessoas. No entanto, depois de muita investigação e a ajuda do pessoal do CDC, mais o pessoal de saúde, que conseguimos chegar no Streptococcus epidêmicos. E veio de onde? Por que fechou o link? Porque os cavalos apresentaram a doença, a bactéria, os cachorros apresentaram bactéria também, as pessoas, e uma pessoa de Divinópolis, de outra cidade, que recebeu um queijo que tinha vindo da mesma cidade e que não gostava de queijo. Exatamente. Então, assim, olha a gravidade. E quem é que faz análise de Streptococcus ex subespécies epidêmicos aqui? Levanta a mão. Né? Então, gente, olha o pepino que nós temos. A responsabilidade é civil e penal para quem trabalha com a área de alimentos. Então, se a gente sabe do problema, igual a doutora Elba falou, vocês sabem agora o que é Coxiella burnetii, febre Q?
Então, agora, a partir de agora, caiu nas costas de cada um de vocês aquela responsabilidade que a gente não tinha antes. E vem da base, o Carol, porque um produtor compra vacina, porque é obrigatório pelo Ministério da Agricultura para vacinar seus animais, e, no entanto, joga fora porque não tem gente para ajudá-lo a vacinar. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Eu acho, depois a Liliane acho que vai ter mais, né, porque ela está de um órgão de fiscalização importante, ela vai ter muito conhecimento sobre isso e tudo mais. Mas eu acho que, assim, pode ser que tenha os conhecimentos, pode ser que tenha as normas internacionais que determinam essa tal rastreabilidade, como fazer esses caminhos para ver os caminhos do controle, os caminhos dos alimentos, das matérias-primas, mas eu acho que ainda é um tantinho desse tamanho que é praticado desse caminho, desse rastreamento, e não, acho que não é trivial também, eu acho que é muito caro, né? E completando com algo que estava sendo comentado antes, eu acho que tem, nessa questão do artesanal, o produtor artesanal do produto que é de leite cru, eu acho que ele tem que abrir a mente que ele vai ter que ter muito mais controles, que tudo vai ter que ter muito mais controlado, a sanidade até a ponta, até a matéria-prima final. Por exemplo, brucelose e tuberculose. Se ele não tiver um controle total, vai sair pelo leite e vai chegar no queijo, que é cru, e vai chegar no consumidor. Então, não adianta só boas práticas, só higiene, porque muitos dessa área falam assim, mas está com toda a higiene, está com todas as boas práticas, sanidade, higiene na obtenção do leite, etc. e tal, é de primeira, mas, se não fizer o controle sanitário, o controle, a erradicação de muitas dessas doenças que vai sair pelo leite, não vai conseguir um produto que é isento desses problemas, dessas zoonoses. Carol. Carol, mas tem um agravante que eu acho que você não está sabendo. A situação se complica a partir do momento que alguns produtores, algumas legislações, permitem que produtores coletem leite de terceiros.
para o artesanal. Muitos estados têm isso, né? Tem, e inclusive Minas Gerais. Minas Gerais também? Minas Gerais também está entrando na legislação. Então, assim, nós temos uma situação delicada, pessoal. Tá? Então, por favor, né, professores, eles estão aqui gastando o precioso tempo deles, né, passando as informações preciosas para vocês, para que vocês ajudem a gente a cutucar os órgãos de fiscalização, legislação, de fomento à legislação, e para que a gente possa sensibilizar para que a situação mude, para que a gente consiga realmente ter um produto que a gente confie 100%. Olha, esse aqui eu posso comer, esse eu tenho certeza, tem rastreabilidade, tem qualidade, tem segurança, tem tudo. Tá? Eu acho que essa discussão, né, o lugar de fala de vocês é muito forte, né, a sensibilização de nós, que estamos todo o setor, toda a cadeia, e eu acho que, assim, tem uma luz no final do túnel e não é um trem que está vindo ao contrário. Né? Esse movimento já é um movimento importante. A lucidez que vocês têm, até esse dado momento, alguma coisa que a gente já ouviu falar, mas efetivamente, da forma que vocês estão passando, não, eu realmente não tinha toda essa visão. Mas eu acho que o movimento ele pode até sair daqui. Qual é o próximo passo que pode ser feito? Porque o interesse, a responsabilidade, como você falou bem, né? Vocês e a professora Elba, né? Vocês agora já sabem. Então, quando você tem o conhecimento, você tem responsabilidade. Ainda mais a gente que está realmente militando a questão de segurança de alimentos. E eu acho que a gente tem que definir um próximo passo. E a minha sugestão é por que não fazer um grupo para poder fomentar toda essa demanda e ir adiante. Eu tive a sorte de ter passado pela área da saúde. Eu tenho uma filha que é médica, então a gente brigava muito quando ela trazia o pensamento dela de microbiologia. Né? Não vou dizer o que acontecia em casa, mas a gente discutia muito, porque as perspectivas são diferentes. A visão, além da visão, a vivência é diferente. Então, o foco da formação que eu falava com ela de vocês é muito na consequência, já aconteceu. E microbiologia que eu trabalho é preventiva. Apesar de eu achar a saúde, a área da saúde também trabalhar muito a questão de prevenção, senão eu não estaria nem conversando. Então a minha sugestão é essa. Um próximo passo, organizar um grupo para começar a mobilizar. Porque eu tenho certeza, se essa discussão, a gente tivesse alguns elementos, representantes, né, do governo, é difícil, mas nós estamos pós uma pandemia. Pós-pandemia, né, a gente de alguma forma, a gente com certeza saiu diferente de quando a gente entrou. Né? Então eu acho que vale a pena a gente montar esse grupo, gente, eu digo, né, a iniciativa de vocês, gente, que estamos envolvidos também, e dali a gente já começar a engajar, a comprometer as partes interessadas. E é isso. Não é, eu acho que eu fico muito mais entusiasmada em ouvir vocês abrirem, como vocês estão abrindo para a gente, e demonstrar a insatisfação, que é a partir do desconforto que a gente evolui. Né? A partir da saída da zona de conforto, a gente continua na gente da zona de conforto. Mas tudo bem, né? Eu mostrei o ciclo de microbiologia, não tem a solução, que é isso que é muito a indústria, que a gente busca a solução em termos inteiros. E eu acho que a gente também, com a nossa força, com a nossa contribuição de dar energia, vamos embora, vamos conversar, vamos chamar, porque todos nós bebemos e comemos dessa fonte, porque somos também consumidores. Né? E eu acho que isso é um papel importante e a minha sugestão é essa. Vamos embora fazer um grupo, né? E vocês têm aí toda a condição de formar esse grupo, e começar a trazer essa parte interessada que é quem legisla, mas não é só, é toda a cadeia tem que passar. Até a indústria, que a indústria tem um papel importante, né? São as academias que ajudam a gente a educar e fazer a transformação da mentalidade. Eu acho que é isso, minha visão é vamos ficar com bastante energia e contribuir para acreditar que a mudança é a partir da gente, né? Que a gente quer ser a mudança, a gente quer a mudança, mas a partir da gente. Gandhi. Obrigada, viu, pela contribuição. Pessoal, infelizmente, nós temos que encerrar.
Tá? Agradecemos novamente, em nome da Remesp, a presença de vocês, grandes palestrantes, queridos, e agradecer também a presença de cada um de vocês até este momento, até este horário. Tá? E amanhã teremos também outra palestra da doutora Marta, que também vai falar um pouquinho sobre esse probleminha que nós estamos vivendo aí, tá? Só que na área de fungos. Tá bom, gente? Um grande... Obrigada mais uma vez aos participantes. Vamos só entregar as lembrancinhas para fazer a foto oficial.